que eu tenho de informação? Quero falar para você as verdades, o que você vai encontrar sobre o day trade. Primeira verdade que eu posso falar para você. Day trade é oportunidade? Sim, day trade é uma oportunidade. Por quê? Porque ele busca uma oportunidade dentro de uma janela. Dentro de um dia, ele nasce querendo pegar as oscilações dentro do dia. Independente do ativo financeiro que trabalhar. Você pode trabalhar com ações, pode trabalhar com outro produto chamado índice, um produto chamado dólar, enfim. Mas ele já trabalha dentro de uma janela, ok? Compra e vende no mesmo dia, então é uma oportunidade de oscilações mais curtas. Tá? É diferente daquela pessoa que compra por longo prazo, enfim. Então day trade tem que ser encarado como oportunidade, ok? Segundo ponto, day trade é especialista? Sim, pessoal, day trade é uma função onde você é especialista, você é minimalista, ok? Quando você vai consultar um contador, o contador pode ser ele com foco na área fiscal ou na área RH. Dentro da contabilidade, há especialização. Quando você vai procurar um médico, coração ou pulmão, também. O médico tem a formação e depois foi lá e se especializou. O day trade é a mesma situação de um especialista de outras áreas. Existe o mercado financeiro, e depois você vai lá e aprende a técnica do day trade. E aí é onde as pessoas pecam muito. Imagina um médico que é cardiologista. Tá? Ele passou pelas fases, não tem como ele pular. Obrigatoriamente, na faculdade, nos estudos, na própria experiência, é esse o caminho. No mercado financeiro, as pessoas querem pular a primeira etapa e querem ir direto para o day trade. Por isso que patina, por isso que demora anos para a pessoa fazer. Então tenha em mente que você vai ser um especialista. Você precisa entender o que acontece para o day trade, você precisa saber os prós e contras e entender a parte estrutural do mercado e entender a tua técnica, como que você vai usar a informação que você tem. Tá? Então, tenha em mente que day trade é uma atividade onde você é especialista. Você vai fazer. Evandro, todo mundo pode fazer day trade? Na minha opinião, sim. É aberto para todo mundo. Mas as pessoas vão descobrir se vão conseguir efetivar, ser o profissional de day trading, colocando a mão na massa. Tá? Então tem que conhecer. Risco. Envolve risco? Sim, envolve o risco em cada operação. Todos os dias a pessoa está em risco. Então se você é averso ao risco, não quero correr risco nenhum, não é no day trade. Day trading tem risco. Porém, a capacidade de gerenciamento é o que faz o cara do day trade ter mais sucesso ou não. Então sim, você vai correr risco, por quê? Porque no final do dia tu quer colher teus frutos. Então, se no final do dia eu quero ter ganho em alguma coisa, eu precisei correr risco para ganhar aquilo, entendeu? Não existe almoço grátis. Tu tem que participar do mercado dentro da oscilação. Então, é fundamental que você cuide disso. Um outro ponto que eu quero falar para vocês é sobre a disponibilidade de tempo. As pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo. Para você fazer day trading, você precisa ter concentração e foco. Ah, eu vou lá, eu tô fazendo day trade, mas eu tô fazendo isso, tô estudando, tô tendo aula, tô trabalhando aqui e ali. Não. Ah, você vai comprar e vender, vai executar. Você vai fazer bem feito? Não. Vai dar certo? Dificilmente. Tá? Por quê? Porque o mercado ele trabalha e nesses trabalhos a gente precisa ter a concentração para fazer o quê? A avaliação. É isso que a gente precisa. Então a gente precisa ter um tempo disponível para ter essa atividade, ok? Mais um ponto bem importante é baixo valor em conta. Todo mundo fala, vou fazer day trade e preciso colocar pouquinho valor, eu já estou fazendo. Infelizmente, é uma situação que os órgãos regulamentadores permitem. Aqui no Brasil, vai lá, deposita 30, 40 reais e tu já é trader, tá? Mas as pessoas não conhecem isso. Então, baixo valor na conta, sim, é possível ter baixo valor em conta, mas não é o fator que vai te tornar vencedor. É só uma porta de entrada, ok? Então, assim, existem alguns produtos que você precisaria colocar 50 mil reais na bolsa. Qual é o brasileiro que inicia com 50 mil reais? Poucos têm essa condição. Então, você pode colocar 1.000, 2.000 reais lá. Ou 100 reais. Entendeu? Então, é uma porta que facilita. Porém, é como se fosse um velocímetro de um carro. Você vai de 0 a 200. 0, tu tá parado.
E 200 tu precisa ter condição para andar 180 km por hora, 200. Então é a mesma coisa. Então pouco dinheiro tu não faz nada e muito dinheiro tem que ter condição. Então você tem que encontrar, você tem que saber qual que é esse baixo valor que facilita, tá? E aí as pessoas não levam em consideração o tempo de maturação. Você precisa ter planejamento. Ah, eu quero comprar, abrir conta corretora, sair comprando. Você vai pagar caro para isso. Você está se iludindo. Tá? Você precisa ter um planejamento e inserir uma janela. Bom, para mim aprender day trade eu vou me dar um prazo, vou me dar 6 meses, vou me dar um ano. Não é um final de semana que você vai aprender. No final de semana você vai aprender uma técnica, você vai aprender uma parte do conceito todo e depois você vai sair aplicando. Então tu está dando degrau a degrau para isso. Então experimente e falo com todas as propriedades. Dificilmente em menos de um ano você vai ter bons resultados. Você vai ter resultados de oscilação, de experimentação. Você vai estar se conhecendo. Se for só um ano, tá ótimo, tá? Porque um ano passa assim, ó, rapidinho. Então, tenha em mente isso. Ah, mas eu quero aprender em 4 meses, 3 meses eu vou fazer resultado. Tá? Não é assim. Na prática não é assim. Pouquíssimas pessoas conseguem. E quando a gente orienta as pessoas não querem ouvir. Então esse vídeo é justamente para a gente falar a verdade, o que é sobre day trade, tá? Mais alguma coisa, dificuldade no day trade, pessoal. É uma atividade que a gente tem dificuldade técnicas. E depois que a gente aprendeu a técnica, a gente tem a parte comportamental. A gente tem que ter persistência, e melhorando um pouquinho a cada semana, um pouquinho a cada mês. Então é fundamental tu ter persistência. Então vai ter muitas dificuldades. Por quê? Porque o mercado não é estático. É um mercado que trabalha com oscilações. Então, a gente não saber o que vai encontrar ali na frente é o grande desafio. Tá? Então, tenha em mente que você vai ter dificuldade e você precisa superar. Muitas pessoas batem no ponto emocional. Eu concordo, mas o emocional vem depois. Então, o emocional, aonde que está o emocional? Porque quando a gente ganha alguma coisa, um campeonato, um troféu, uma disputa, nós ficamos felizes. Quando a gente perde, a gente fica triste. Passa, deu. Só que quando envolve dinheiro, esse fato altera mais profundamente. Então, quando a gente perde, a gente fica acabado, a gente sofre mais, e quando ganha, a gente fica com uma euforia maior. Então, o emocional pode atrapalhar as perdas. Então, você precisa se preparar, ser especialista para controlar a emoção também. E outra coisa que muitas pessoas falam, eu quero acertar um monte, quero acertar 100%. Pessoal, 100% no day trade é fake, ok? Começou dentro do dia, terminou no final do dia, cara, acertar todos os dias, todas as operações, lá eventualmente tu vai acertar uma gama, por exemplo, eu passei 21 dias acertando todos os dias, tá? Eu tive perdas dentro do dia, mas 21 dias positivos. Poxa, mas teve perdas lá dentro do dia. Então, uma hora a perda vem, tá? Então não se iluda que você vai acertar 100% das operações, que você vai iludido. Então, do 100% que você não vai acertar, quanto menos você perder, ou seja, quanto mais próximo da excelência, é onde você vai ter o resultado, ok? Day trade, tem gente que ganha dinheiro já a partir de 50% de acerto, tá? Então, tem algumas pessoas que acertam menos de 50% das operações e ganham dinheiro. Eu acredito que para você ser um bom profissional de day trade, você precisa ter no mínimo 50% de acerto, mais um gerenciamento de risco positivo. Se você não está entendendo as palavras técnicas, com o tempo você vai aprender, ok? Então, sim. Vamos lá, mais um ponto. Dá para ganhar dinheiro no day trade? Isso aqui eu devia ter colocado como primeiro item. Porque quando as pessoas vão para o mercado, eles querem primeiro item quero ganhar dinheiro. Sim, dá para ganhar dinheiro. Ganha esse dinheiro proporcional ao seu risco. Eu quero ganhar 30 mil reais. Tu aceita perder 30 mil reais? Não, mas aí eu não quero perder 30 mil. Bom, então começa a mudar a história. Eu aceito perder 10 mil. Então, aceita ganhar 10 mil? Depois você vai melhorando. É essa abertura de olhos que a gente precisa ter. Tá? Então, dá para ganhar dinheiro? Dá. Quem ganha normalmente financeiro não gosta de se expor. Entendeu? Eu mesmo sou um cara que não gosta de me expor financeiramente. Por quê? Porque é um trabalho técnico e o financeiro só tem a ver comigo, certo? Quando você vai procurar um profissional de day trade, eu vou falar logo em seguida, pelas palavras,
pela uma análise que você faz, você consegue saber se esse profissional é um profissional sério ou ele não é um sério. Se você vai buscar um professor que fala algo coerente ou não, tá? Logo adiante eu vou falar isso. Então, normalmente, a grande maioria das pessoas profissionais que eu conheço estão muito quietas e não gostam de se expor financeiramente. Por que isso? Porque não é isso que você faz vencedor. Entendeu? Eu conheço pessoas que ganham R$100 por dia e são excelentes traders, e eu conheço pessoas que ganham 70, 80 mil reais por dia e tá o resultado é o mesmo daquele cara que ganha R$100 por dia. Por quê? Porque quando você aprende a fazer day trade, você vai ver que o resultado financeiro é consequência de várias janelinhas que você optou. Ok? Então, não meça o resultado das pessoas pelo dinheiro. Você pode estar sendo iludido. Você tem que medir por outros parâmetros técnicos. Ok? Meses negativos. Sim, no day trade tu vai ter dias negativos, semanas negativas e meses negativos. E quando eu falo que tu tem meses negativos, pode ser um mês no ano. Se tu é um bom trader, tu pode ficar um mês no ano. Eu mesmo fico uma média de 2 meses ao ano. Infelizmente, às vezes não sai resultado, entendeu? E o que significa ficar um mês negativo, pessoal? Significa que tu trabalhaste do dia 1º até o dia 31. Poxa, fiquei negativo. Você vai ter que trabalhar do dia 1º até o dia 30 do próximo mês para você fechar o teu segundo mês. E aí sim positivo. Então, somente nessa janela de um mês negativo, você tem uma janela de 60 dias sem fechar o mês positivo. Você lá no planejamento, você se planejou para isso? Então sim, você tem que contar com isso. Não, mas eu não vou perder nunca. Ilusão, tá iludido. Então sim, existem meses negativos. E a consistência, que todo mundo pede, Evandro, o que é a consistência? Quanto tempo conseguiu a consistência? E assim vai. Cara, a consistência para mim é isso. É quando você analisa os teus dados, conta real, e você consegue ter vários meses positivos com o mesmo padrão. Você ficou vários meses positivos, mas não foi um golpe de sorte. Aonde, eu fiquei positivo esse mês. Como você ficou positivo? Poxa, eu fiquei a primeira semana positivo, eu fiquei a segunda semana positivo, eu fiquei a terceira semana positivo. Você foi construindo o resultado. Agora, se você ficou positivo no mês, 0 a primeira semana, a segunda semana tu deu um golpe de sorte, tu ficou positivo. Terceira semana 0, cara, foi mais sorte às vezes. Então, consistência é vários meses positivos. Ponto. Ok? Fiquei 2 meses só consistente. Eu acho que é uma amostra muito pequena. Entendeu? Você precisa de mais de 6 meses a 1 ano para dizer, opa, o que eu estou fazendo está certo. Ok? Ociosidade. As pessoas não falam, tá? Porque as pessoas não enxergam isso. Eu quero ser day trade porque eu quero ter tempo livre, porque eu quero largar tudo e quero ser day trade. O cara que faz day trade, uma das vantagens é que você não precisa ficar grudado na tela o dia inteiro. Algumas pessoas têm a técnica que ficam das 9 da manhã até as 5 da tarde, quem opera Forex fica a madrugada inteira, mas tem a profissão day trade. Quanto mais eficiente no day trading, menos você opera. Isso eu posso falar de mim e de muitos amigos meus. Então eu mesmo tenho uma janela das 9 ao meio-dia, estendendo até 1 hora da tarde. Ponto. O que se faz de tarde? O que vai fazer de tarde? Então a ociosidade, sim, é um problema futuro para o trader. Mas eu queria ter esse problema. Mas pode ser um problema que te atrapalhe nas tuas operações. Então assim, eu quero largar tudo para ser day trade. Faz o ganha-ganha, entendeu? Organiza uma agenda, não seja improdutivo. Faça o teu day trading e continue sendo... Abre uma outra janela, algum outro braço positivo também, que é bem bacana, ok? Então sim, tem ociosidade, tá? É um problema.